Olá, pessoal! Em um local ao noroeste da Rússia, próximo à fronteira com a Finlândia e a Noruega, você já ouviu falar que neste local existe algo que poderíamos chamar de a entrada para o inferno? Estamos falando do Poço Superprofundo de Kola. No vídeo de hoje, vamos descobrir o que é verdade e o que é falso nessa história. Pessoal, esse é o Pipa. Sem mais delongas, vamos começar. Como a entrada para o inferno foi construída? Os poços superprofundos que perfuram a crosta terrestre por muitos quilômetros de profundidade podem ser encontrados em diversos países do mundo. Geralmente são escavações feitas com fins práticos, como a mineração de gás natural ou do petróleo, mas esse não era o caso na Península de Kola. Nenhum tipo de recurso natural foi confirmado no local. O objetivo da escavação era puramente científico. Os envolvidos no projeto, Poço Superprofundo de Kola, ficaram encarregados de diversas tarefas. E uma delas era verificar se uma ideia sobre a estrutura interna do planeta, que existia no meio científico durante a metade do século XX, estava correta ou não. Por exemplo, naquele tempo, já se sabia que a crosta terrestre é formada por 3 camadas. Essas 3 camadas são feitas, respectivamente, de rochas sedimentares, graníticas e basálticas, acreditando que existia uma divisão clara entre elas. O objetivo dos cientistas era encontrar essas divisões e pesquisá-las. Além disso, visavam um avanço nos estudos sobre o processo de formação de minérios e o mecanismo de geração de ondas sísmicas. Mas o Poço Superprofundo de Kola não foi o primeiro projeto de escavação do mundo com fins puramente científicos. Por exemplo, o projeto lançado em 1957 pelos Estados Unidos, chamado Projeto Mohole, pretendia escavar o fundo do mar. Mas, infelizmente, o projeto acabou sendo cancelado. Enquanto os países ocidentais analisavam os riscos, incluindo riscos financeiros, a União Soviética então resolveu agir. Foram criados diversos planos nacionais para a investigação do interior do planeta e para uma manutenção uniforme dos vários poços, com diferentes profundidades. Pela definição dos soviéticos, um poço com 3 a 7 quilômetros de profundidade era chamado de poço profundo, e com mais de 7 quilômetros era chamado de poço superprofundo. Ambas as escavações foram consideradas. Para cavar o poço mais profundo de todos, e também o principal deles, escolheram um local completamente ausente da camada de rochas sedimentares. Lugares assim quase não existem, mas um deles se encontrava exatamente em território soviético. Esse local era uma terra desolada ao norte, a Península de Kola. Os estratos geológicos da Península de Kola são muito antigos, tendo sido formados há 3 bilhões de anos atrás, em uma era em que nem mesmo existiam seres multicelulares. E após isso, quase não sofreram mudanças. Ou seja, essa reserva natural do pré-cambriano foi o local ideal para a realização desse projeto tão ambicioso. Em 1968, uma equipe de pesquisa foi enviada para a Península de Kola para decidir o local exato da construção do poço. 2 anos depois, em 24 de maio de 1970, a escavação da crosta terrestre foi iniciada. Inicialmente, esse projeto era confidencial, mas posteriormente, o governo soviético adotaria uma postura menos rígida. No início, jornalistas e cientistas de estados satélites da União Soviética foram convidados para o poço e posteriormente foi aberto para jornalistas e cientistas do mundo todo. A escavação continuou durante muitos anos. Até os 7 quilômetros de profundidade, tudo correu bem, mas foi a partir daí que os problemas começaram. Descobriram que o modelo de estrutura crustal ao redor do poço estava incorreto, por conta de um limite técnico das sondas utilizadas. Abaixo dos 7 quilômetros surgiram diversas camadas de rochas instáveis e o poço começava a desmoronar. Os acidentes eram frequentes e a cada acidente eram forçados a recomeçar a escavação de um ponto mais alto. Isso fazia com que as brocas quebrassem com frequência. Por essa razão, o poço se tornou semelhante ao formato de uma gigante árvore, com muitos galhos. Mas, apesar de tudo, a escavação continuou. Em 1979,
conseguiram ultrapassar os 9,5 quilômetros de profundidade da crosta terrestre. Sei que já citamos diversas vezes, mas foi assim que o poço superprofundo de Kola se tornou o poço mais profundo já cavado pela humanidade. Após mais alguns anos, em 1983, ainda conseguiram chegar a 12,066 quilômetros, mas depois disso, as escavações foram interrompidas. No ano de 1984, as escavações foram retomadas. Mas por conta de um acidente, tiveram que voltar a um ponto de 7 quilômetros de profundidade e recomeçar todo o trabalho novamente. Os novos poços que foram cavados nos próximos 7 anos chegaram a um grau de profundidade ainda maior. A profundidade chegava a 12,262 metros, mas novamente foi interrompido por conta de um outro acidente. Mas dessa vez, seria interrompido para sempre. No ano de 1994, o governo do país, que agora já tinha se tornado a Federação da Rússia, resolveu finalmente cancelar o projeto. E assim, termina a conturbada história do poço superprofundo de Kola e começa as especulações e frutos da imaginação. Na próxima parte desse vídeo, vamos falar sobre isso. Precisa de um exorcista? As pessoas adoram teorias da conspiração, principalmente aquelas em que o governo estaria escondendo algo de nós. Ainda mais em um estado fechado e totalitarista, como a União Soviética. Mas apesar de tudo, não seria estranho se houvesse a intenção de esconder algo terrível ou sinistro. Desde muito tempo, existiam diversos boatos sobre o poço superprofundo de Kola. Por exemplo, algumas pessoas alegavam que a União Soviética poderia usá-lo como a arma tectônica, capaz de provocar terremotos e erupções. Mas, claro, os cientistas não acreditavam nesses boatos. Uma grande mentira sobre o poço, que continua muito forte até hoje, é sem dúvidas a suposta gravação dos sons do inferno. Para vocês que ficaram curiosos, é possível encontrar a suposta gravação na internet. O som é realmente assustador e para algumas pessoas pode até parecer com os gritos de pecadores sendo torturados. E na medida que essa lenda urbana é difundida, novos detalhes vão sendo acrescentados. Muitos alegavam que essa foi a razão para que a União Soviética, que inicialmente tornou a escavação um segredo de Estado, acabou cancelando-a completamente. Isso porque o ateísmo e o materialismo faziam parte da ideologia estatal da União Soviética. Mas, na verdade, mesmo que quisessem, não poderiam ter gravado os sons do inferno ou os gritos dos pecadores. Isso porque não havia um único microfone no poço. Havia um sismógrafo, mas ele tem a única função de registrar a vibração das rochas e não o som. A segunda parte da lenda urbana também não é nada difícil de refutar. Como já explicamos nesse vídeo, a União Soviética não pretendia prosseguir com a postura de segredo de Estado. Muito pelo contrário, foram aos poucos abaixando o nível de confidencialidade do poço superprofundo de Kola. O cancelamento do projeto também foi por razões econômicas. No início dos anos 90, tanto a União Soviética quanto a Rússia posterior passaram por uma severa crise social. Entre diversas lendas urbanas relacionadas ao poço, uma delas afirma que o diabo teria fugido do inferno através de lá. Surpreendentemente, até mesmo alguns moradores locais acreditam nisso. Alguns boatos associam os constantes acidentes com a travessura de algum ser de forças malignas. Mas, claro, essas histórias estão muito distantes da realidade. Na verdade, a causa dos acidentes foi que, a partir dos 7.000 metros, as escavações passaram a ser feitas de forma imprudente. E isso fez com que acabassem falhando muitas e muitas vezes. Mas, apesar de tudo, os cientistas fizeram tudo o que estava ao seu alcance. Os aparelhos da época construíam um limite técnico e era impossível investigar apropriadamente o interior do planeta. De fato, ocorreram muitas situações anormais no poço superprofundo de Kola. Por exemplo, em uma determinada profundidade, detectaram uma anormalidade nas ondas sísmicas e até mesmo explosões, mas no dia seguinte em diante, nada mais foi detectado. Mas certamente esse fenômeno pode ser explicado sem depender da existência de entidades sobrenaturais. E por aqui terminamos o episódio de hoje. Muito obrigado pela sua visualização. Gostaram do vídeo? O Superpoço Profundo de Kola foi um projeto ambicioso que só nos mostra o quanto não sabemos nada sobre o interior do nosso planeta.
Muitos resultados obtidos nas escavações foram totalmente inesperados para os cientistas e lhes custou muito tempo e esforço para entendê-los. Mas, infelizmente, o projeto chegaria ao fim. Porém, não precisamos nos desanimar. Atualmente, cientistas do mundo todo estão estudando o interior do planeta, fazendo uso de tecnologias de ponta. Se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Agora nós vamos pensar em um novo tema para nossos vídeos. Ficamos por aqui. Nos vemos em breve e até mais.